Quem faltou das aulas aqui? Quem faltou nesses 2 últimos domingos? Levanta a mão. Eu vi o filme. Eu sei quem estava aqui, sei quem não estava. O que vocês aprenderam nesses 2 domingos aqui? Primeiro, o que é apologética? Venham rapidamente aqui para frente. O que é apologética? Defesa da fé. Qual é a principal forma de exercer a apologética? Como que a gente pode ser um apologeta? Qual é o primeiro passo, gente, para você ser um apologeta? O que vocês aprenderam esses 2 domingos aqui? O que teve aqui? O que houve? Teve aula? Agora vamos mudar. O que você aprendeu nesses 2 domingos aqui que passou? O senhor deu aula aqui domingo passado? Deu aula não? Pelo menos alguma coisa que vocês aprenderam. Não aprenderam nada nesses 2 domingos? O que você mais assim achou assim, poxa, isso acrescentou à minha vida? Ter base na vida, mas você aprendeu isso ou você tá trazendo isso porque você sabe isso de outro lugar? Você aprendeu aqui? E qual é a base qual é a tua base hoje? Qual é um versículo que você tem que defende a tua fé? Não, primeiro nada, não tem primeiro o que? Coríntios, primeiro... João 3,16, boa, bacana. O que diz João 3,16? O que diz João 3,16, gente? Nossa, vocês têm certeza que é isso mesmo? Isso não é João 3,14? Não, isso é 3,14. Lógico que é 3,14. Não? É 3,16? O que mais que vocês aprenderam aqui? Não ser agressivo. Não impor. Mas você precisa crer. Você vai para o inferno. Lógico que você vai. Não. Na boa. Não, na boa. Não? Tem que deixar espaço? Tudo bem, mas assim, eu estou deixando espaço para você falar. Você sabia que a Bíblia diz isso? Tá? A Bíblia diz que você está errada. A Bíblia falou. Está lá. O que mais? O que vocês aprenderam? A gente tem o quê? Temos que ouvir a pessoa, defender a base dela bíblica, depois a gente... Você tem que ouvir a pessoa. Então, você ouve. Você tem paciência para ouvir. Você tem paciência para ouvir. Não, você fica. Quem tem paciência para ouvir? Não, tem que falar, não, tem que dar pouco tempo, tá? Agora não, pera um pouquinho. Olha, eu vou te ouvir, mas você tem 2 minutos para falar para mim, que eu não tenho mais que 2 minutos. É isso? É? Gente, vocês têm reunião de família. Gente de tudo quanto é lugar. Aí chega lá na hora do almoço, nós vamos rezar o terço. Quem tem família de gente católica aqui? E aí, na hora do terço, como que é? Carlos me ligou. Acho que é a avó, tia, não sei, lá do Rio Grande do Sul. Tia-mãe, olha só. Não é uma só tia, é tia-mãe. Ela assumiu, ela que cuidou de vocês. Ela estava com Covid.
Toda noite o que eles faziam? Terço. Terço. E depois do terço pedia para ele orar. Sim, senhor. Ele pode orar ou não pode orar depois do terço? Na verdade, eles faziam o terço, né? E eu pedia para orar ao final do terço. Mas aí ele fez uma pergunta para uma pessoa que estava na igreja há muito tempo. Se ele podia participar do terço ou não. Aí ele ficou na dúvida. Aí ele ligou para mim. Pastor, eles fazem o terço primeiro. E aí, o que foi que eu respondi para você? O que o senhor falou no culto hoje. Paulo se faz, né, conforme as circunstâncias, para estar junto, para poder levar a palavra. Você foi para o terço? Eu participava desde o início com eles, mas isso me trazia um pouco de conflito, porque eu estava me sentindo na dúvida, né? Será que está certo? O Carlos, talvez vocês olhem o Carlos, você acha que o Carlos é muito tempo crente. Quanto tempo faz que você se converteu, Carlos? Mesmo que você, 5 anos, 6? Assim, o batismo foi aqui na igreja há uns 5 anos. 5 anos ele se batizou. Ele era novo na fé. A tia naquela situação, Covid, a família toda ali reunindo. Ele participa ou não do terço? E eu tenho minha irmã, que é, né, ela que me conduziu para a igreja evangélica, e ela não participava. E ela também também é tia da mãe da minha irmã. Eu tenho um irmão que é cristão, assim, evangélico, assim, que é um espelho para mim também, e também não participava. E eu era o único que estava ali participando, e falava, será que eu estou fazendo certo? E aí você falou que nem eu, nem o pastor dessa igreja está fazendo certo. Então, mas eu conversava com a minha irmã e com o meu irmão, e eles dois falavam, segue o teu coração. E aí, quando terminava o terço? Eu fazia oração, lia a palavra, que eles também não liam, e eu acho que foi muito... E quando ela saiu daquela situação, da crise, o que aconteceu, Carlos? Ela, assim, agradeceu muito, ela participou daí de algumas também, que a gente continuou fazendo, né? E foi, assim, um milagre, porque ela não era para ter saído de lá daquela UTI. E eu acredito que a oração ajudou muito nesse caminho. Eu estava em Franca. Qual é a capital do espiritismo no Brasil? Todo mundo fala que era a terra do Chico Xavier. Franca. Pestalozzi, Franca. Eurípides Barçanufo. Sabe quem que é Eurípides Barçanufo? É o pai do espiritismo. Não é o Chico Xavier. Ele veio primeiro. Na minha igreja, vocês querem que desiguardem? Como é que tá? Tá ruim aí? Tudo bem? Pode falar, a gente desliga. Tá gelado? Silas, dá uma ajuda aqui. O povo aí que tá gelado. Ou então desliga esse do meio aqui, ó. Tá bom? Esses dois do meio aqui, deixa só o da ponta aqui. Tá? Eles me chamaram para falar lá no Espiritismo. Eu vou ou não vou? Itupeva, Casa Maçônica. Me chamaram para dar uma palestra dentro da Casa Maçônica. Vou ou não vou? Você acha que eu participo de um ato ecumênico no centro da cidade em prol das crianças que estavam sendo destituído do pátrio poder pelo juiz da cidade, o Beethoven? Vocês acham que eu posso participar ou não participar de um ato em prol dessas crianças? Mas estava o padre. Posso? Oi? No batismo da minha neta, a Rebeca, nós fomos na igreja católica, participei e depois fiz tudo a minha parte de vô. E quando foi para fazer no momento do almoço, eu pedi para abençoar a minha neta. Posso ou não posso?
Eu vou lá, eu só não chamo eles para vir aqui. Aqui eles não falam, agora eu falo lá. Me chamou, eu vou. O que vocês acham disso? Oi. Quê? E uma parte da família é evangélica, e é evangélica daquelas do repepé, né? E uma parte é católica. Tinha um padre e depois o meu irmão que é pastor. Então... Eu não falo, eu não vou não. Eu não respeito da seguinte forma, assim, eu quero falar por último. Quando tem esses eventos, eu sempre quero falar por último. Isso, eu sempre falo por último. Tá? Mas eu queria que vocês começassem a pensar um pouquinho. Defender a fé com quem eu não preciso defender a fé. Eu vivo no meio dos crentes. Defender a fé para quê? Não é? Por que eu vou defender? Quer ver? Eu gostava muito de uma frase de Stanislau Ponte Preta, que era, Jomir Betting. Stanislau Ponte Preta dizia que se não houvesse mau gosto, ninguém comia abobrinha. Tá? E Jomir Betting dizia o seguinte, o pai, não. Ele falou o seguinte, falar para um palmeirense por que ele torce para um palmeirense, chover numa olhada. Falar para um palmeirense. Porque Jomir Betting era um palmeirense. Porque eu sou palmeirense. Agora, falar para alguém que não é palmeirense, por que ele é palmeirense, ele vai entender? Também não vai entender. Não vai querer entender. Como é que eu falo nesse momento? Eu queria que vocês me ajudassem nessas objeções. Eu levantei algumas, que são os principais questionamentos que as pessoas fazem a respeito quando você vai evangelizar. Primeiro, Deus é um só. Quem já ouviu isso aí? Nossa, não importa se é evangélico, eu sou católico. Deus é um só. Deus é um só? Não! Lógico que não. Quando o espírita chega para mim e diz assim, Deus é um só. Eu falo, não, querido, o seu Deus não é o meu. Você me perdoa, mas eu não creio no que você crê. O teu Deus não é o meu Deus. Sim, na boa. Mas por quê? Porque não é, eu não creio que você crê. O meu Cristo morreu para perdoar os meus pecados, porque eu sou um pecador. O seu Cristo, Ele não salva você dos seus pecados. O seu Cristo, Ele é um exemplo apenas. Porque você só é salvo na sua religião se você fizer as boas obras. Deus é um só? Não, não é. Eu não sei. Eu preciso saber quem é Deus para você. Quem que é Deus para você? Aí você pergunta, quem que é Deus? O cara fala para você, é o universo. É a luz. Então Deus é um só? Não é. O Deus que eu creio, qual é o Deus que eu creio? O Deus da palavra, o Deus da Bíblia. O Deus que eu creio, Ele se revelou na sua palavra. O Deus que eu creio é o Deus da Bíblia. Então, algumas coisas a gente tem que começar a aprender a falar. Você conhece a Bíblia? Você crê na Bíblia? Você quer aprender mais sobre Deus? Porque não é o que eu creio.
Querido, esse Deus que você crê não é o Deus da Bíblia. Você pergunta para um católico, ele vai falar para você, Deus é um só, né? Nós vamos discutir. Mas quem é Deus para a senhora? O que Deus fez pela senhora? Quem que é Jesus Cristo? O que é o Espírito Santo? Por que a senhora é católica? Ou por que o senhor é católico? Me explica. Aí ele vai começar a contar coisas para você que, por exemplo, você crê que batismo tira pecado? Você crê que a ceia arranca pecado ou não? Ceia arranca pecado? A nossa ceia? E a Eucaristia tira pecado? Tira. Então não é a mesma coisa. A Eucaristia tira pecado. Você crê que missa de sétimo dia vai iluminar alguém que está no purgatório para ir para o céu? Você crê nisso? Eu também não creio. Então, eu não creio no que você crê. Então, o Deus da minha Bíblia, o Deus da Bíblia, que é a mesma Bíblia que você tem, eu não creio nessas coisas. E aí, a gente entra, assim, sabe? Como vocês vão entrando? Então, você tem que fazer a pessoa responder. Por que você tem que responder? Os meninos aqui, a gente teve uma classe aqui, eles fizeram aí, todo ano eles pegam os pré-teens e eles fazem um talk show comigo. Eles ficam perguntando, eles ficam 2h30 perguntando, eu não aguento mais. E uma das perguntas que eles fazem o tempo todo é o seguinte, todos eles, pastor, como é que eu respondo lá na classe que eles falam que Deus não existe? Eles falam que se Deus é bom, por que existe o mal? Aí eu falo assim, Deus existe para você? Sim, e para ele não. Então, quem está com problema é ele, não é você. Você tem que provar que Deus existe? Não, você crê. Quem tem que provar que Deus não existe é ele. Tá boa. Alguém fala para mim, pô, a Bíblia é escrita por homens, comedor de feijão. Eu falei, a Bíblia foi escrita por homens? Então vamos lá. Só vou usar um exemplo aqui. Renê, vamos lá. A Bíblia foi escrita por homens, né? Quantas faculdades o senhor tem? Nenhuma. Fez o técnico lá? Tá. Quantas línguas o senhor fala? Uma. Mais ou menos ainda. Falar errado também pra caramba, né? Fala uma língua, isso. Quantos países o senhor já visitou? Só o Brasil. Só o Brasil. René, assim, na boa, entre vocês, Schleiermacher, Calbart, Immanuel Kant, Descartes, esses caras falam mais de 10 línguas, são filósofos, são estudiosos. Eles não provaram que a Bíblia foi escrita por homens. Entre você e ele, eu fico com eles. Gozado, né? Você está dizendo para mim isso. Você já ouviu falar em Immanuel Kant, Descartes, Paul Tillich? Nem eu. Nunca andei com esses caras. Sabe o que esses caras fizeram a vida inteira? Tentaram provar que Deus não existe. Darwin tentou provar que Deus não existe. O pai do comunismo tentou provar que Deus não existe. Gozado, né? Esses caras não conseguiram. Não é por nada, não. Assim, desculpa, assim, na boa. Na boa. Você não crê? Sem ser grosseiro, sem nada. Assim, na boa. Eu não sei, cara. Eu acho que eu estudei um pouco. Eu já li algumas coisas. Não sei não, cara. Fila de banco, que todo mundo fala. Todo homem é filho
de Deus. Se todo homem é filho de Deus, Deus não vai permitir que um filho dele vá para o inferno. Amém? Eu também sou filho de Deus. E, se eu sou filho de Deus, Deus não vai deixar eu ir para o inferno. Aliás, o inferno não existe. Onde que é o inferno? Onde que é o inferno? Onde que é o inferno? Aonde? Aonde? Fala, gente. Fala, gente. Onde que é o inferno? É aqui. Alguém quer morrer aqui? Então todo mundo gosta de viver aonde? Quero que tudo mais vão comigo para o inferno, porque eu quero ficar vivo. Quero morrer, eu quero morrer? Não quero morrer. Quem aqui vai para o céu? Levanta a mão. Hoje? 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 Quem quer ir hoje? Irmã Maria, a senhora vai para o céu? Quando? Ah, quando Deus quiser. Hoje não precisa ter pressa, não, irmão João. A hora que ele chamar, eu vou. Vocês perceberam que tem alguns irmãos na igreja aqui que, na hora que vai erguer a mão assim no louvor, eles não erguem a mão? Eles têm um medo de Deus puxar, gente. Eles cantam com a mão embaixo, assim. Né? Todo homem é filho de Deus, o que você responde? Por quê? Depois que você aceita Jesus para ser Deus. Se não aceitar Jesus, o que é aceitar Jesus? O que é aceitar Jesus? Virar crente. É lógico que é virar crente. Se não for crente, não aceitou Jesus. É lógico. E quando que eu sei que a pessoa virou crente? Não, quando ele vem aqui na frente chorando, com a mão erguida. Se ele erguer a mão e vier aqui à frente e chorar, ele aceitou Jesus. Eu só vou ter certeza que ele aceitou Jesus se ele ficar nessa igreja, porque se ele for para outra igreja, ele não aceitou Jesus. O que é aceitar Jesus, gente? O menino perguntou para mim, pastor, tem como um homossexual se converter e ir para o céu? Tem? E continuar sendo homossexual? Não. Eu falei, tem como uma prostituta se converter e continuar sendo prostituta? Tem como um ladrão se converter e continuar sendo ladrão? Tem como um católico, espírita e crente entre aspas, se converter e não abandonar os seus pecados, não reconhecer a sua vida e mudar? Vai para o céu? Mesmo sendo membro de uma igreja evangélica? Tem algumas pessoas aqui que estão aqui que não vão para o céu, não. Você sabe quem que é? Olha para o lado assim, dá uma desconfiada assim. Sei lá, né? Imaginou? Você chegar no céu assim, você vê algumas pessoas, você pergunta, nossa, você aqui? Talvez a gente vai chegar no céu, a gente vai procurar algumas pessoas e não vai encontrar, e a gente vai chegar para Deus e falar assim, cadê fulano? Não, subiu não, veio não. Nossa, mas eu tinha certeza que ele vinha. E Deus vai falar, você não sabe da vida dele. O pastor e o motorista da igreja. A igreja tinha uma Kombi que buscava os irmãos e levava os irmãos para casa. O pastor e o motorista morreram, foram para o céu. Né? Quando o pastor chegou lá no céu, Deus deu para ele um barraquinho mesmo, ruim mesmo. Sabe, um trem de zinco, apertado. Ele falou, pô, meu, brincadeira, né, meu? Pastor
pastor de uma igreja de quase 3 mil membros, morando nesse barraquinho. Aí ele viu uma mansão. Viu uma mansão. Ele falou, quem que mora naquela mansão? Pô, se eu, pastor de uma igreja de 3 mil membros, moro no barraquinho, quem que mora na mansão? Quem? Quem que vocês acham que mora na mansão? Quem que mora? O motorista. Aí ele foi questionar. Ele questionou Deus. Pô, pera um pouquinho. Eu fui o pastor, moro no barraquinho. O motorista da Kombi mora naquela mansão. Por quê? Aí Deus falou para ele, quando você pregava, todo mundo dormia. Quando ele dirigia, todo mundo orava. O cara era ruim pra caramba no volante, pelo menos ele fazia as pessoas orar. O pastor fazia as pessoas dormir, pô. Vocês já ouviram isso aí? Aí você concorda. Todo homem é filho de Deus. Olha para você e você diz. Aí você diz, não, precisa aceitar Jesus. O cara falou, eu tenho Jesus. Quer ver uma coisa que a gente às vezes faz? Está lá um programa de rádio, pregador. Você precisa aceitar Jesus, você precisa crer em Jesus. E a dona de casa ali está fazendo comida, ela pega a carne, o bife, está limpando o bife com a faca. E aí o cara do rádio diz assim, abre o teu coração. E ela com a faca na mão. A gente tem uma linguagem de crente, a gente tem uma linguagem que a gente entende. Quando a pessoa entra aqui, ela leva quase 6 meses para entender o que a gente está falando. A gente fala benção, abençoado, varão, o cara fica procurando. Ele leva um tempão para entender por que senta, por que levanta. Cara, ser crente não é fácil, cara. Primeira vez que eu fui na igreja da Marli, eu não entendia nada. Por que sentava, por que levantava. Tinha umas coisas que a gente usa aqui de expressão que ninguém entende. O que é aceitar Jesus? O que é ser filho de Deus? Sabe o que eu faço assim? Geralmente quando eu faço, vamos estudar a Bíblia. Agora nem tanto, mas assim, lá no interior eu ia estudar a Bíblia, eu levava 3 Bíblias. Levava a Bíblia dos crentes, que a gente usa na igreja, e eu levava uma Bíblia de católico e levava uma Bíblia de Testemunho de Jeová. Aqueles versículos mais polêmicos, eu abria nas 3. Eu falava para a pessoa, lê aqui, lê aqui, lê aqui. Uma coisa que a gente pede para quando a pessoa se converte, que tem família católica, é assim, nunca chega criticando as imagens. Não critica. Aquilo é sagrado para eles. Você nunca pode falar de imagem sem a Bíblia na mão para alguém. Você não pode fazer isso. A gente tem um estudo bíblico que a gente começa, quem é Jesus? Eu que dei o estudo para vocês. Só para vocês terem uma ideia, quem que é essa menina aqui? Fique em pé, Carol. Pode falar? Seus pais, o que eles são? Meu pai é ateu e minha mãe é do candomblé. O terreiro aonde que era? Na casa do meu tio. Quem que era a próxima eleita que iria substituir a tua mãe? Eu. Era coisa simples aquilo? Nem um pouco. Isso também tocava um tambor, não tocava não? Fica em pé. Ó, tá chorando. Você tocava tambor, né? Como que era todo final de ano? Uma festa, né? Muito difícil falar. Era uma guerra. E agora aumentou a guerra. É guerra. Mas como o senhor sabiamente nos explicou após o batismo, nós não nos afastamos dos nossos familiares.
nós começamos a olhar com um olhar de misericórdia e amar mais eles ainda, né? Então, assim, a gente sempre está reunido, né? E essa semana a gente até ouviu de uma irmã assim, nós somos a Bíblia para eles, porque é através do nosso testemunho de vida que pode ser que haja uma conversão. Então, hoje, depois de alguns anos de batismo, a gente consegue sentar, orar com eles, pelo menos pela refeição, agradecer a Deus, né? E a Jesus. Então, a gente tenta evangelizá-los na medida que a gente pode, mas, assim, evangelizar a família não é fácil, porque eles conhecem todos os nossos defeitos. O Renê, ele era músico e tocava na noite. Sofreu um acidente. Chegaram aqui numa situação muito difícil. O Renê foi estudar hoje. O Renê, o que você é? Formado em Química, trabalhou 3 anos numa empresa multinacional. Multinacional. Deus resgatou a vida deles. Está aqui. Obrigado, Renan. Músico hoje na igreja e a Carol, Ministério Infantil. Está aqui no Ministério Infantil. E a primeira coisa que eu fiz com eles foi, vamos estudar a Bíblia. Te marcava todo dia à noite, vamos estudar a Bíblia. Por que eu quero estudar a Bíblia com você? Qual é a promessa de Jesus? E conhecereis? Sou eu que tenho que te convencer? Sou eu que tenho que te convencer? Quem que tem que te convencer? É o Espírito Santo. A gente tem um ministro aqui da Igreja Católica. E quando a filha desse casal se converteu, eu era a pessoa não grata aqui na família, por causa que a filha deles tinha se convertido. Porque essa aqui trouxe a filha deles para a igreja. A Nathalie, então, foi perseguida a barbaridade pelos pais. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Que era o sonho da filha. Hoje a família toda está aqui. Assim, só um parênteses. Eu amo fazer isso. Sabe uma coisa que eu não gosto? É ficar falando que fulano veio de tal igreja para cá, de tal igreja para lá, de tal igreja. Adoro receber vocês, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Mas a minha vida é essa. É resgate. Essa doidinha aqui. Difícil, casamento difícil. E ela fez um propósito com o marido. Vamos numa igreja, quem sabe a gente salva o nosso casamento. Eles vinham e sentavam ali no fundo. Mas eles vinham arrumados, né? Ajeitadinho. Eu falei, não, esse povo é crente. Um dia eu saí, eles estavam comendo pastel. Eu entrei lá no pastel, fui cumprimentar eles. Ei, tudo bem e tal? Então, vocês são evangélicos, vocês veio de qual igreja? Não, a gente não é crente, não. E semana que vem a gente pode ir te visitar? Aí a gente foi, jantou, chamou os outros casais lá. E a gente começou a fazer o estudo. Mas foi propaganda meio enganosa, porque o primeiro estudo eu dei, depois eu falei, não vem mais não. Aí veio outro casal, e outro casal, o Cleiton e a Ana Quitéria, cuidaram deles. E através da vida deles, começou a vir toda a família. Os pais ainda não são, mas o pai dela foi para o encontro de casais e o pai dela falou, o pastor daquela igreja é legal.
eu preparei outra coisa, não era para acontecer isso. Eu parei uma aula tão assim. Vocês me estragam, vocês me quebram, né? Que Deus é capaz de fazer. Quanto tempo de igreja? Antes de vir para cá, eu fiquei 25 anos afastada. 25 anos afastada, mas foi criada na igreja, né? Teu marido gostava de igreja? Ele só acompanha. Mas hoje ele acompanha. Mas você tomou uma decisão de voltar. Tomei. Quando você tomou essa decisão? Quando? Esse ano. As crianças ajudaram muito. Muito. Acho que foi o principal. E hoje o esposo dela acompanha mais vezes. Talvez você não sabe a luta dessa moça aqui. É uma luta? É uma luta. Mas agora a gente já está conseguindo. Ele aceitou, está fazendo um tratamento. A gente vai para São José do Rio Preto. E aí eles dão como uma vacina, né? Mas os primeiros dias assusta porque fica dopado. Ele tem uma dificuldade com bebida, tem uma dificuldade com a igreja. Ela vem sozinha com a filha. Ele vem só na apresentação da filha. Quer ficar em pé para todo mundo te ver aí? Às vezes dá vontade de desistir. Dá. O que eu falo para você? Desiste? Não. Continua na fé. Continua na fé. Certo, já está sem bebê há 1 mês e meio. E na última apresentação, eu tomei uma surpresa tremenda. Você também? Eu também. Qual foi a surpresa nossa? A Malu se apresentou e ele só vinha nas apresentações. Só Natal, Dia dos Pais, e só no horário da apresentação. Então, eu guardava o lugar, vinha sempre mais cedo, ele sentava, me achava lá. Acabou a apresentação, ele saía. Vinha de moto, vinha em outro carro e saía. E dessa última vez, na apresentação do Dia dos Pais, ele foi parabenizá-la assim com um sorriso e dar um abraço no palco. Ela se jogou nos braços dele e falou: eu quero ficar sentada aqui com vocês. E aí ele não foi embora. Ele assistiu o culto até o fim. Ainda teve mais uma coisa. Na hora que ele estava saindo, o que aconteceu? Ele encontrou alguém aqui? Não sei. O Tears. Ah, o Tears, que já tem amizade com o Tears. E aí, na segunda-feira, eu liguei para o Tears. Tears, cola nele. Isso eu não sabia. Tears, cola nele. Vocês estão entendendo, gente, que apologética não é assim, eu vou estudar. É um negócio que eu vou viver. Quantos anos você está aqui? Fica em pé, lindinha. Quanto tempo? Uns 6, 7 anos já. 6, 7 anos. Chegou com a menininha pequena, com o outro. E o marido? Ele vem de vez em quando também. Vem pelas crianças. E a tua mudança em relação a ele, como é que isso tem impactado? Muito, em tudo. Transformou. Da água para o vinho. Do vinho para a água. A gente não bebe vinho. A gente só bebe água. Então aqui Jesus sempre transforma aqui do vinho para a água, tá? Então Jesus não transforma aqui a água para o vinho. Ok? Um adendo só. Vamos lá. É que se você não falar no microfone, quem está em casa não vai ouvir. Espera só um pouquinho.
Ninguém me ajuda, né? Eu tenho que ficar andando para lá e para cá. É brincadeira, né? A gente convidava o Nivaldo e a Cristiane há muito tempo para fazer encontro de casais. A Cris sempre quis fazer. O Nivaldo que relutava um pouco mais. E acho que ele aceitou ir no encontro de casais uns 15 dias antes do encontro, num café da manhã na casa da minha mãe. E ele não queria de jeito nenhum. E meu pai falou para ele, vai lá, não acontece nada demais. Eu fui, foi tão gostoso. E foi essa fala do meu pai que fez o Nivaldo e a Cris estar aqui hoje com a gente. Deus usa. Não creio em Deus e não creio na Bíblia. Posso evangelizar? Consigo evangelizar ou não? O que vocês acham? Quando isso acontece? Posso ou não posso? Não creio na Bíblia. Não creio em Deus. Hebreus diz que para crer em Deus, acho que está em Hebreus 1. Vou pegar aqui. É impossível Deus se manifestar àquele que não crê. Lá em Hebreus capítulo 1, eu acho. Ou é 11? Não. Hebreus 11. Onze, 6. 11, 6, perdão. 11, Hebreus 11, 6. 11. 11, 6. 11, Hebreus 11. Hebreus 11. 11, não 6, 6, está 6, 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. Isso, agora vai para o 6. Aí. Não está aparecendo lá? A tela apagou? Tá. Mas pode ler lá atrás. Lê lá atrás, acho que vocês vão ver. Sem fé é o quê? Não crê em Deus. Acabou. Simples assim? Simples assim. É simples assim. Não creio. Ok. Cara, mas o que você faz que é diferente, cara? Tem hoje ela não está na nossa igreja, está em outra igreja, os parentes dela são daqui. Ela veio num culto com esse rapaz que era da igreja na época, veio o segundo, veio o terceiro. No quarto culto eu abordei eles ali, seja bem-vindo, bom receber vocês aqui. E eu disse para ela, de onde você veio? Ela falou, eu não creio em nada que o senhor fala. Eu vim aqui porque a gente está namorando, a gente foi namorados na adolescência, se separou, cada um se casou, cada um foi por rumo, a gente é divorciado e a gente se conheceu, e agora ele é evangélico. E ele disse para mim que ele só casaria comigo se eu fosse uma mulher de Deus.
Então a gente está indo em umas igrejas aí para eu tentar aprender o que é isso. Eu falei, parece que você aprendeu aqui. É a quarta vez que você está vindo. Ela falou, fui em muitas. Então você gostou? Falou, não, gostei não. Mas o que você está vindo? Eu não creio, mas você crê. Em todo lugar que eu fui, eu vi uns povos pregando aí, falando, mas eu não boto fé naquele povo lá não. Mas você tem um negócio esquisito, cara. Você fala de um jeito que você acredita no que você fala. Quarta-feira veio um casal aqui. Eles já estão vindo já umas 4, 5 vezes. Quarta-feira eles estavam na porta, eles são amigos de um casal aqui, muito ferido com a igreja. E ela disse para a amiga dela, falou, pastor, vem cá. Eu havia prometido para mim mesmo que eu nunca entraria numa igreja mais. Mas ela me convidou, fez tanto convite para eu vir aqui. E a palavra que chega no meu coração e me queima. Não sei se eu vou voltar. Mas eu quero ver essa palavra. Eu tinha um professor ateu. Ateu, sociólogo. Só para vocês terem uma ideia. A ideia dele é que as mulheres tinham que cobrar do Estado para engravidar. Porque é elas que fornecem mão de obra para o Estado e para as empresas. Se as mulheres pararem de ter filho, não haverá mais trabalho. O cara é marxista ou não? Pouco ou não? O cara era um demônio. E a gente fazia amizade tremenda. Ele falava que se Deus sabia que o homem ia pecar, Deus era cúmplice. Porque ele podia ter parado. Aí se você viesse com a questão de livre-arbítrio, cara, era o demônio. Ele já começava a aula me cutucando. E um dia ele me chamou assim, Anderson, vem cá. Cara, não estou entendendo um negócio, cara. Cara, eu nunca mais vou falar mal de crente. Mas por quê? O que aconteceu, Tinário? Cara, minha irmã casou com um cara alcoólatra. O cara desce a mão nela, cara. O cara bate nela, ela não larga. Meu, faz 1 ano, cara. O cara só anda de terno e gravata com uma Bíblia debaixo do braço, bicho. Tudo que a gente tentou com esse cara deu ruim. O cara inteligente, internamos, remédio, virou nada. Ele entrou numa dessas igrejinhas aí que prega, cara. O cara botou terno e gravata, o cara é outra pessoa. Sei lá o que vocês têm, né? Mas eu não falo mais mal de vocês, não. O Espírito Santo entrou e Você acha que você vai falar isso para um cara desse? Eu falo, próximo é você, Chinara. Vocês já ouviram falar em C.S. Lewis? Sabe quem que foi C.S. Lewis? Nárnia. Era o maior ateu que existia. O maior ateu. E hoje é a pessoa que mais nos ensina a evangelizar. Os argumentos dele para derrubar um ateu é fantástico. Como evangelizar alguém que não crê na palavra? Que não crê em Deus? Como faz isso? Semana que vem. Semana que vem vai ter alguém aqui que foi escolhido para ser sheik. Estava com as passagens compradas para ir para o Egito. Ia ser um muçulmano. E conheceu uma pessoa no ponto de ônibus. Se apaixonou por ela. Só que ela era batista. Ele vai estar aqui. Domingo que vem, falando com a gente. Ok? Não cria em nada do que a gente crê.
semana que vem a gente termina. Então vamos lá, vamos aprender uma coisa. Qual a melhor forma de evangelizar alguém? Como que é, Ale? Alexandre, qual que é a melhor forma de evangelizar alguém? Ensinando. O Alexandre e a Nádia, eles foram picados pelo estudo bíblico. Eles são apaixonados por estudo bíblico. Os filhos são apaixonados por estudo bíblico. Quantas famílias já deram estudo bíblico? E o que é lindo, quando chega nas últimas lições, você vê alguém que... Gente, você não sabe a alegria de você ver alguém nascendo assim, nascendo na fé na tua frente. É lindo demais, é muito lindo. Pessoa conhecendo a Cristo. Carlos e a esposa. Um dia eu recebo uma ligação de um menino que foi seminarista aqui, estava no Paraná. Ele falou, pastor, tem um casal que está frequentando a igreja. Eles eram daqui, estão frequentando a igreja do Senhor, dá uma atenção para eles. Eu falei, domingo de manhã, eu falei, deve ser esse cara aí, Eu falei, você é o Carlos? Eu falei, o Rodriguinho falou para eu dar atenção para vocês. Sabe qual era o único horário que eles podiam fazer estudo bíblico? Sexta-feira, 8 horas da manhã. É o único dia. Sexta-feira, 8 horas da manhã, eles vinham para cá para a gente estudar a Bíblia. Já fui em banco, já fui em refeitório, já fui em praça. Qual horário que você pode? Hoje está mais fácil online. Online está bem mais fácil dar estudo bíblico. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer por esse tempo, por esse momento tão marcante da igreja. Que a gente possa, Deus, cuidar um do outro. Que a gente possa falar do Teu amor. Que a gente possa viver a fé em Cristo, Pai. Que o nosso testemunho possa impactar a vida das pessoas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz. Amém? Amém.